Vou retomar aquele assunto da operação Declaração da de Polícia líder do novo. Estado do Rio de Janeiro que ocorreu na semana passada. A paz, ela não se constrói com frases de efeito. Ela se conquista com coragem, disciplina e lei. Muitos dos parlamentares da extrema esquerda defendem os seguintes dizeres: mais livros e menos armas. A declaração de líder do PCdoB. Eu defendo sim mais livros. No entanto, nós precisamos imperar a lei. Muitos dos parlamentares da extrema esquerda falam em soberania nacional. Hoje, o Brasil é dominado por facções criminosas. E nós precisamos que o governo federal tenha coragem moral para classificar estas facções criminosas como terroristas. Nós precisamos dessa medida. Outros países aqui próximos já declararam. Qual é o conceito de terrorismo? É alguém que domina uma área, executa pessoas, acaba com vida, não deixa o poder do Estado imperar. E hoje no Brasil é o que nós temos aqui. Sem segurança, nenhuma escola funciona. Sem segurança, nenhuma família dorme segura. E sem segurança, nenhum futuro é possível. Eu vou mostrar aqui para a vereadora Rose, que ela acabou dizendo na semana passada que a polícia do Estado do Rio de Janeiro, em especial o Batalhão de Operações Especiais, não era bem treinado, era uma polícia generalistas. Aqui eu vou mostrar um pouquinho do treinamento deles para ela aprender. Consegue aumentar o vídeo, por favor? Tirou o volume por causa dos direitos autorais. Pode dar play. Tem que aumentar. Tá correndo meu tempo aí, mas tudo bem. Tá bom. Ah, tá. Por favor, gentileza, se der pra... Obrigado. Mas na tela pequena vai dar para ver. A tela pequena vai dar para ver. Pode dar o play ali. Então aqui está passando as imagens do Batalhão de Operações Especiais da Polícia do Estado do Rio de Janeiro. É considerada a tropa mais treinada do mundo, conhecida pela sua precisão e eficiência em operações em favela. A Polícia do Estado do Rio de Janeiro, por meio de seu Batalhão de Operações Especiais, recebe diversas polícias para dar treinamento. Então a falácia de que essa polícia não é treinada é mentira. É uma das polícias mais bem treinadas do mundo inteiro. Aqui nós podemos presenciar algumas táticas e técnicas de entrada em favela que eles treinam à exaustão. E no Exército nós tínhamos uma fala: treinamento à exaustão gera a perfeição. Então está aqui. Obrigado. Obrigado. Nós tivemos na semana passada uma senhora chamada de Jaqueline Muniz. Eu acredito que os colegas parlamentares devem ter visto uma, entre aspas, especialista em segurança pública, professora da Universidade Federal Fluminense. Graças a Deus que a mídia não tem o monopólio da informação. Porque se tivesse, nós todos veríamos apenas a TV e ali estaria todas as informações daquela, entre aspas, especialista, que falou diversas asneiras. Uma delas, que eu achei mais assustadora, era o seguinte: que a polícia não precisava de fuzil, que precisava de uma pedra. O policial poderia ir com uma pedra
e arremessar na cabeça do traficante. Pelo amor de Deus, uma especialista em segurança pública, professora, que ensina outros alunos. Isso é deprimente. Caros colegas, a extrema esquerda defende o desarmamento da população. E aqui eu pergunto aos meus colegas, os senhores sabem quantas armas foram apreendidas na operação? Mais de 75 fuzis. Algumas informações dizem que chegou a 99 fuzis. E aqui eu trago uma informação quentíssima. Está aqui, ó. Nenhuma das armas apreendidas na operação contenção que foi realizada no estado do Rio de Janeiro eram de CACs. Nenhuma. Mais uma desinformação da esquerda, da extrema esquerda, que insiste em dizer que os CACs que geram a criminalidade. E por isso que agora quase que zeraram a venda de armas, fazendo com que pessoas percam vidas, percam empregos e que empresas saiam do país, porque aqui o Brasil não deixa esse mercado andar para frente. Caros colegas, semana passada também, quase que na sexta-feira, nós tivemos uma execução. E essa execução não teve chamamento nenhum. E nós escutamos um silêncio ensurdecedor da extrema esquerda, que foi o assassinato de Bárbara, de 28 anos, lá na linha amarela, que foi executada no meio de um confronto de facções. Vejam bem, quando é um confronto de facções, a extrema esquerda não fala absolutamente nada. Uma parte, vereador. Pois não, de imediato. Bem rapidinho, infelizmente, a gente prega aqui que as pessoas têm um ímpeto para enfrentar os vagabundos aí, né? E essa menina, ela sacou da bolsa um spray de pimenta, né? Quando o vagabundo já estava indo embora. Ela teve o ímpeto de proteger a sua família, né? Mais que o próprio pai e que o namorado, salvo engano, que estavam juntos. E ao ela fazer esse uso do spray de pimenta, o vagabundo não hesitou e deu um disparo de arma de fogo na cabeça dela, né? Isso, infelizmente, nesse país ela tinha um spray de pimenta. Se fosse, felizmente, ela teria uma arma para alvejar esses vagabundos e por ali mesmo eles ficarem. E aí, depois, eles não têm mais quem assaltar. Mas isso a gente não vai ver o vagabundo Luciano Huck fazendo homenagem ou falando da mãe ou do pai dela, né? Como ele falou dos outros vagabundos que escolheram aquela vida e que morreram. Como muitas mães falaram em entrevista, no Domingo Espetacular e, salvo engano, até no Fantástico. As mães falaram, ele escolheu esse caminho, infelizmente, eu tentei tirar, mas ele escolheu. Então, são escolhas. Alguns, eu já falei, tem exemplo lá no Complexo da Maré, onde um dos filhos é medalhista olímpico pelo Exército ou pela Marinha, não me lembro, ganhou medalha nos Jogos Olímpicos e o outro virou traficante. São dois filhos da mesma família do mesmo local. Então, isso mostra que são escolhas. E aí, para quem faz a escolha errada, eu acredito que cadeia ou cemitério é a única forma. Vou pedir para o meu assessor colocar o vídeo do atual mandatário, por favor. Uma das defesas do atual mandatário. Escutem. Não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Obrigado. Beatriz, 20 anos, assassinada, executada em São Paulo. Por quê? Porque um homem, um bandido, foi roubar o celular dela. E assim como o vereador Iago falou, ela tentou salvar a vida sua e da sua família, naquele ímpeto de não perder os seus bens. Essa outra, Beatriz, foi assassinada no estado de São Paulo. A Bárbara foi assassinada no estado do Rio de Janeiro. E nós vemos aqui nenhuma nota de partidos da extrema esquerda lamentando o fato dessas duas jovens mulheres. Como que não foi acusado de feminicídio? Outrora, nós tivemos parlamentares que vieram aqui nessa tribuna e falaram a respeito de feminicídio. E essas duas moças jovens que perderam os seus sonhos, por que não foi citado feminicídio aqui?
porque elas foram mortas por bandidos. Nós precisamos agir com prudência. Nós precisamos realmente falar e fazer. Não adianta só falar. Porque no discurso, para concluir, senhor presidente, no discurso eu vejo muitos parlamentares que se dizem defensores das mulheres. E no momento que devem agir, não agem por medo de alguma coisa que eu não faço ideia ainda. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Capitão Ramon. Com a palavra, vereadora Sandra.